chegou a entender aquele final de Liga da Justiça de Zack Snyder com um mundo totalmente devastado e destruído pelo poder de Darkseid? Então você está no lugar certo. Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. Nesse vídeo eu preciso falar que ele contém spoilers do filme de Liga da Justiça de Zack Snyder lançado em 2021. Então, se você já viu o vídeo ou não se importa com spoilers, você pode ficar à vontade e assistir até o final. Se não assistiu o filme, então vá assistir, porque é um filme muito bom e você tá perdendo. E aí, quando assistir, você volta pra cá pro canal e assiste esses vídeos que eu tô fazendo sobre o Snyder Cut. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Também, ó, filma ela em nome de Jesus. Em Batman vs Superman, há uma cena bem estranha em que o Batman, ele meio que tem um sonho em que o mundo está totalmente deserto. E aí, nesse mundo, ele é capturado por algumas criaturas muito parecidas com os parademônios que nós vimos agora, mas ele acaba sendo confrontado por um Superman. Um Superman totalmente sem coração e que acaba o matando no final desse sonho. Logo em seguida aparece um Flash do nada, comportando uma armadura e com um aspecto bem diferente do que nós vimos nesse filme agora, mais envelhecido e com um senso de urgência bem diferente. Esse Flash acaba falando que Lois é a chave. E assim nós ficamos encucados por anos para saber o que seria isso. E aqui nós temos a resposta. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Momentos antes do Superman ser ressuscitado pela Liga da Justiça, a nave kryptoniana acaba dando para o Victor alguns presságios do que vai acontecer caso o Superman seja ressuscitado com o poder da caixa materna. E aí a gente vê não somente a sincronização das caixas maternas, Terra transformando a Terra em um mundo totalmente diferente, como também nós vemos algumas outras cenas em que personagens importantes morrem. A primeira delas é a Mulher Maravilha, sendo velada em Temícera pelas suas irmãs amazonas. Mas a gente também enxerga que existe uma pessoa que está lá no fundo em uma nave, o Darkseid. Se você não sabe quem é o Darkseid, eu falei explicando quem é esse personagem e esse vídeo vai estar linkado nos cards aqui em cima. Não somente ela, mas a gente vê também alguns Atlantes, inclusive o próprio Aquaman morrendo também nessa invasão de Darkseid. E em seguida, o Superman segurando um cadáver, provavelmente o cadáver de Lois Lane, que foi tragicamente assassinada e não sabemos ainda de que maneira. Mas do lado dele nós também vemos a presença de Darkseid do seu lado, que coloca a sua mão no ombro do Superman. E assim o Superman acaba sucumbindo à equação antivida, que eu também expliquei nesse vídeo sobre Darkseid. E assim, submetido pela equação antivida, todo mundo destruído e conquistado por Darkseid, e do seu lado o Superman, toda a Liga da Justiça foi dizimada junto com boa parte da humanidade. E é assim que a gente encontra o Salão da Justiça destruído também nesse vislumbre, assim como itens de membros da Liga da Justiça derrotados. Inclusive temos até a aparição do Lanterna Verde Kilowog morto também na cena. E essa premonição não é somente um presságio de um possível futuro. Esse é o que pode acontecer caso a volta do Superman tenha sido realizada perfeitamente. Mas quando ele volta, a nave deixa bem claro que o futuro criou raízes no presente. E é assim que toda aquela sequência do pesadelo se inicia, a partir deste momento. E assim a gente chega nessa sequência do final em que nós encontramos alguns personagens chaves vivos ainda e reunidos ao redor do Batman. Eles são o Exterminador, a Mera, e detalhe para a Mera, ela não somente está carregando o tridente do Aquaman, como também ela está com um galão de água do lado. Você que assistiu o Aquaman deve lembrar que um dos poderes da Mera é a aquacinese. Então, nesse mundo desértico, e provavelmente até os oceanos morreram, é notável que a personagem decidiu portar a sua própria arma. E assim, seguida pelo seu desejo de vingança da morte do Arthur, a Mera decidiu se juntar àquele grupo.
Mas o Flash também está lá com a mesma roupa que ele estava naquele pesadelo do Batman em Batman vs Superman. E o Cyborg também se fez presente naquela cena. Dentro de todo aquele cenário, ainda temos a participação de um personagem interessante, o Coringa, e que aparentemente também sobreviveu à invasão de Darkseid. Ele acaba fazendo uma trégua com Batman, mas ele deixou algumas informações importantes para a gente, como por exemplo, a participação do Batman na morte da Lois. De alguma maneira, o Batman foi responsável pela sua morte, fazendo com que o Superman acabasse sucumbindo à equação antivida, e é assim ajudado na conquista de Darkseid na Terra. Esse arco da morte de Lois Lane e essa virada maligna do Superman já vimos acontecer algumas vezes nos quadrinhos e também nos videogames, em uma história chamada Injustice, Deuses Entre Nós. É uma história em que a Lois Lane ela está grávida do Superman. Só que ela acabou sendo atacada pelo Coringa, que estava utilizando o gás do medo do espantalho. Então, quando o Superman se aproximou da Lois, ele não via a Lois na sua frente. Ele acabou vendo o seu maior vilão, o seu maior inimigo, o Apocalipse. E assim, ele deu vários socos nela, a matando. Só que ele não simplesmente matou a Lois, como matou o seu filho e toda a cidade de Metrópolis, que acabou explodindo graças a uma bomba nuclear que estava ligada aos batimentos cardíacos da Lois. Então, quando a Lois morresse, essa bomba iria ser ativada, destruindo toda a cidade de Metrópolis. Que merda! E quando o Superman descobriu o que ele mesmo tinha feito, ele acabou se tornando um tirano e ditador, e assim ele conquistou o mundo só para si, para que esse mundo seguisse somente as suas leis. Isso é feio demais, quebrou a tradição. Aparentemente, é isso que vai acontecer em uma provável sequência de Liga da Justiça. Não exatamente dessa mesma maneira, mas com inspiração nessa história. O filme ainda deixa alguns outros ganchos para outros filmes acontecerem. A gente até viu algumas coisas que estavam dando um prólogo para o filme do Aquaman, como o comentário do Vulko sobre o Orm e querer causar uma guerra entre o povo da superfície. Também nós temos um possível conflito entre o Slade, o Exterminador, contra o Batman, que seria visto no filme do Batman dirigido pelo Ben Affleck, que foi cancelado pela Warner Bros. A própria visão da Mulher Maravilha para aquele horizonte no final, segurando uma flecha, talvez seja uma indicação de uma sequência do filme, cuja ideia foi descartada, em que ela retornaria para Temícera. E como seria bom ver Diana voltando para a Ilha das Amazonas e vendo as suas irmãs do seu lado novamente. A presença do Caçador de Marte poderia ter sido ignorada nesse filme, mas já que apareceu eu precisava falar também. No final do filme ele acaba se juntando à equipe ao conversar com o Batman, dizendo quem ele é, e provavelmente na sequência a gente veria mais dele junto com a equipe. Então, se você gostou desse vídeo, se você ainda tem mais alguma curiosidade ou alguma dúvida de Liga da Justiça, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e de ativar os sininhos para as notificações. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais para ficar sempre ligado sobre os próximos conteúdos do canal, além de poder me seguir na minha vida cotidiana também. Eu agradeço a vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Até mais!